Se a gente voltar para a palavra anterior, que a gente falou sobre a multiplicação, a transformação de água em vinho, a gente vai ver que naquele episódio a gente falou a respeito do fato de Jesus mostrar o seu poder, né? O quanto ele era poderoso para transformar matéria, por exemplo, né? Também, quando a mãe de Jesus fala assim, acabou o vinho, Jesus responde para ela de uma maneira estranha, falou assim, mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. E a palavra não é chegada a minha hora, a expressão, significa, em todas as outras vezes que aparece essa expressão, a hora da morte de Jesus. Ou seja, Jesus, naquele episódio do casamento, estava se lembrando, ou estava imaginando o momento em que ele haveria de morrer pelos nossos pecados. Isso faz sentido na medida em que ele usa a água da purificação, né, para transformar essa água da purificação em vinho. Lá na ceia, no final do seu ministério, Jesus fala assim, pega o vinho e fala assim, este é o meu sangue, né, dado por vós. Então, percebe como as coisas estão ligadas? A água da purificação, na verdade, é transformada em vinho, e Jesus fala que o vinho é o seu sangue. Jesus estava no começo do seu ministério falando o porquê ele havia vindo. Ele havia vindo para morrer na cruz e purificar os nossos pecados. Agora, o que tem a ver isso com o episódio do templo? Vamos ver algumas semelhanças, algumas coisas parecidas? Eu queria chamar a sua atenção algumas coisas que são, fazer um paralelo entre o casamento, lá das bodas de Caná, o episódio em que Jesus transforma a água em vinho, com o episódio do templo, em que ele expulsa as pessoas, os vendedores lá do templo. Primeiro, no casamento, Jesus transforma a tristeza do casamento em festa, né? O pessoal ficou triste porque tinha acabado o vinho, mas Jesus vai lá e transforma a água em vinho e traz a alegria de volta para a festa. Já no templo, Jesus acaba com a bagunça, acaba com a festa que estava acontecendo ali, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente a respeito do que estava acontecendo no templo para vocês entenderem, mas eu só queria chamar a atenção a essas duas coisas. No casamento, Jesus é um convidado, né? Ele chega lá porque ele foi convidado para participar. Ele não tinha autoridade sobre o que estava acontecendo no casamento. Ele foi um convidado, ele é a pessoa que foi lá para receber alguma coisa. Já no templo, ele age como se ele fosse o dono do lugar. Ele chega tirando todo mundo, expulsando todo mundo. Percebe a diferença? No casamento, Jesus age de maneira muito discreta. Poucas pessoas talvez tenham percebido que Jesus foi o autor da transformação da água em vinho. Tanto que o mestre de cerimônias falou assim, nossa, falou para o dono da festa, nossa, todo mundo serve o melhor vinho no começo, e você guardou o vinho melhor para o final. Ele não sabia que era Jesus quem havia transformado a água em vinho. Já no episódio do templo, Jesus chegando. Ele chega lá, faz um chicote com pedaços de junco, e a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco, e começa a colocar todo mundo para fora. Ele chegou como se ele mandasse no lugar. Ele não teve o menor pudor de se mostrar. Ele não foi nem um pouco discreto naquele evento. Ele chegou chegando, né? Outra coisa que é diferente é que Jesus, no episódio do casamento, ele acrescenta alguma coisa, ele traz o vinho que estava faltando, né? Jesus coloca alguma coisa a mais que estava faltando. Já no templo, quando ele expulsa, ele não acrescenta nada, ele tira as coisas de lá. Ele tira as pessoas de lá, vira as mesas, manda os animais embora, então ele subtrai. Percebe? No casamento, já falei, ele traz alegria para as pessoas. O vinho representa alegria. Já no templo, ele traz peso. Ele traz acusação. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão bagunçando a casa do meu pai, transformando a casa do meu pai em um covil de ladrões, né? No casamento, ele conforta as pessoas, mostrando que ele é aquele que supre as nossas necessidades, mesmo nas coisas mais insignificantes, menos importantes. Deus está preocupado com cada detalhe da nossa vida. Já no episódio do templo, em vez de conforto, ele, como eu falei, traz peso, ele traz ira, ele traz uma posição de repreensão para aquelas pessoas, também mostrando que ele se preocupa com a maneira pela qual nós nos relacionamos com Deus. Então, embora sejam eventos completamente diferentes, eles nos mostram alguma coisa em comum, muito forte. A primeira coisa que ele nos mostra é que Jesus tem autoridade.
No casamento, ele mostra essa autoridade de uma maneira mais discreta, mas ele tem autoridade na medida em que, apesar da sua mãe ter pedido para ele fazer alguma coisa, e ele, de fato, no final, acabar fazendo o que ela tinha pedido, ele fala e deixa claro que ele vai fazer no seu tempo, da maneira como ele acha melhor, não porque ela mandou ou porque ele ficou coagido a fazer, mas porque ele entendeu que era o momento de fazer. Já no templo, ele mostra a sua autoridade de uma maneira muito mais contundente. Ele simplesmente se levanta, bota a ordem no lugar e com um chicote começa a colocar as pessoas para fora. A autoridade de Jesus ali foi muito marcante. E eu queria mostrar uma coisa interessante para você. A palavra usada para chicote, né, fazer o chicote com cordas, as cordas não eram cordas de verdade. Eram, sabe, junco, aquelas telinhas de junco, aquelas cadeiras de junco? Era aquilo lá. Você acha que aquilo ali machuca alguém? Um chicote feito de junco machuca alguém? Não. Um chicote para machucar alguém, para impor autoridade pela força ou pelo medo de ser machucado, seria talvez um chicote de couro com pedaços de metal, como aconteceu quando chicotearam Jesus, né? Então, o fato da autoridade de Jesus ter colocado eles para fora não era pela sua violência, não era pelo fato dele estar com um chicote na mão. Aquele chicote nada era a mesma coisa, era só uma posição de autoridade. As pessoas reconheceram a autoridade de Jesus e foram embora porque ele de fato tinha autoridade. Tanto que os discípulos falaram assim: com que autoridade você faz isso? Essa autoridade que nós vimos em você, quem te deu essa autoridade? E Jesus responde: destrói esse templo, em 3 dias eu vou reconstruir esse templo. É claro que Jesus estava falando a respeito do seu próprio corpo. No texto paralelo lá em Marcos, ele fala assim: a minha casa vai ser chamada de casa de oração. Por que Jesus fala isso? Vamos entender o que estava acontecendo no templo? Muitas vezes, coisas boas se perdem e se transformam em coisas más. Os judeus eram obrigados pela lei, né, a virem até o templo, até Jerusalém, pelo menos em 3 festas: Pentecostes, a Páscoa e Tabernáculos. Eles estavam vindo não só da região próxima, mas muitos judeus haviam mudado de país, estavam muito longe. E para eles chegarem até lá, eles não poderiam chegar de mãos vazias, eles tinham que oferecer um sacrifício. Agora, as pessoas que moravam perto do templo podiam levar o seu cordeirinho que eles tinham preparado, a sua oferta, levar de casa o seu cordeirinho e apresentar no templo. Mas as pessoas que estavam viajando de longe, não tinha como trazer esses animais de muito longe. Concorda comigo? O que acontecia então? Para facilitar, o que eles fizeram? Algumas pessoas providenciavam ali ao redor do templo animais que pudessem ser comprados e levados até o sacrifício. A princípio, isso parece fazer sentido, porque se as pessoas não podem trazer de longe, eu teria que ter alguém que pudesse fornecer para mim. Você já deve ter se deparado com uma situação parecida. Por exemplo, quando você vai no cinema, quanto que custa a pipoca lá? Muito mais caro, né? Do que se você levar de casa, não é verdade? Por que custa muito mais caro? Porque só tem ali para te fornecer. Se você quiser comprar pipoca ali, você tem que pagar caro pela pipoca. No templo era a mesma coisa. Como não tinha outros fornecedores de animais por perto, os fornecedores que estavam ali cobravam o preço que queriam. Por que tinha trocadores de moeda? Porque as pessoas vinham de outros países com moedas diferentes e precisavam pagar o seu imposto, ou para poder comprar os animais, ele tinha que ter uma moeda comum. Quando você faz câmbio de moeda, você sempre perde. E essas pessoas estavam ali para negociar. Embora fosse uma facilidade, no fundo, elas estavam fazendo o trabalho por você. E te cobravam mais caro por isso. Até aí, não tinha nenhum problema. Porque era uma facilidade, era para facilitar as coisas. Mas com o decorrer do tempo, o que aconteceu? Essas pessoas começaram a aproveitar e explorar aqueles que vinham. E uma coisa pior, as pessoas que vinham para oferecer o seu sacrifício, acabavam que não tinham a mesma devoção naquilo que traziam, porque elas dependiam daquilo que alguém ia fazer por elas. Quando Moisés deu a ordem para as pessoas com relação ao animal que deveria ser sacrificado na Páscoa, e aqui a gente está falando de um evento de Páscoa, ele falou que esse animal deveria ser trazido para dentro da sua casa, ficar alguns dias dentro da sua casa, e depois ele ia ser sacrificado. Nesse tempo que o animal ficava dentro da sua casa, a família
desculpe, acaba criando um laço com aquele animal. Acaba se afeiçoando a ele. E no momento que ela vai sacrificar o animal, ela sente alguma coisa por aquele animal. No caso da pessoa que chegava até o templo, ela não tinha tempo de criar esse laço. Então, para ela não fazia diferença nenhuma. Ela pegava o animal lá, comprava o animal, entregava para o sacerdote, virava as costas e ia embora. Não existia a devoção, não existia um tempo de oração que representasse, que fosse um tempo que a pessoa entendesse o que estava fazendo ali de fato. O animal que era sacrificado no meu lugar, no lugar da pessoa que oferecia. A pessoa que oferecia aquele animal estava entregando um animal que ia morrer no seu lugar, porque havia pecado sobre mim. E o meu pecado só podia ser perdoado por causa do animal que ia morrer no meu lugar. Só que em vez das pessoas gastarem tempo meditando nisso, pensando a respeito do sacrifício que ia ser feito no meu lugar, as pessoas simplesmente compravam o animal, provavelmente o mais barato que tinha, né, entregava para o sacerdote, virava as costas e ia embora. Aliás, uma coisa interessante é que o animal precisava ser perfeito, sem defeito. Não podia ter nenhum tipo de mancha ou de ossos quebrados, ele tinha que ser perfeito. E por causa disso, o que acontecia? Os comentaristas dizem que muitos sacerdotes, quando iam avaliar o animal, acabavam negligenciando ou negando um animal que vinha de fora daqueles fornecedores. Você já deve ter visto isso, né? Você só consegue comprar alguma coisa na prefeitura, fazer alguma coisa na prefeitura, se for com alguém que trabalha lá, que vai aprovar para você. Então, eles acabavam se acomunando de forma que não aceitavam os animais que você trazia de fora. Portanto, você tinha que comprar exatamente ali. E isso fazia com que eles pudessem cobrar o que quisessem. E quando alguém ia negociar, ia tentar comprar um animal mais barato, ou então tentar colocar defeito no animal que tinha que ser perfeito. Percebe como era difícil? Como era complicado para eles levarem o seu animal, fazer o sacrifício ali? E o que Jesus está fazendo é se levantando contra essas coisas. Por que Jesus ficou tão irado com aquilo que ele viu? Tão zangado, tão zeloso, a palavra de Deus usa a palavra zelo, ele estava com zelo, né? O ciúme, o cuidado, né? Com aquilo que estava acontecendo. Porque o sacrifício, em última instância, apontava para ele, para aquilo que ele ia fazer. Então, ele olhava para aquilo lá e falou assim, essas pessoas não entenderam nada do que está acontecendo. Eles transformaram isso aqui em negócio. Eles transformaram isso aqui em alguma coisa que não faz o menor sentido para eles. É uma religião. Eles vêm aqui, pagam a taxa que eles têm que pagar, viram as costas e vão embora. E não existe devoção, não existe cuidado, não existe oração. E aqui, de novo, a gente já falou a respeito disso, oração não é alguma coisa que é uma lista de pedidos que se entrega para Deus. É a oportunidade de você falar com Deus e meditar a respeito daquilo que Ele tem feito na sua vida, aquilo que Ele espera da gente. Aquilo que eu preciso mudar na minha vida, aquilo que é a vontade do Senhor para mim. Então, Jesus estava mostrando que aquele tipo de comportamento não era compatível com o sacrifício que ele iria fazer na cruz pelas pessoas. Ele precisava virar as mesas. E aqui é uma coisa importante. Jesus começa a virar as mesas sem explicar nada para as pessoas. E eu queria fazer uma aplicação importante para a gente aqui. A gente vê 2 episódios, o do casamento em que Jesus supre uma necessidade da gente, e no próximo, Jesus entra virando as mesas, bagunçando as coisas, e não explica nada. Muitas vezes, Jesus vai se relacionar com a gente como Ele fez no casamento, suprindo uma necessidade da gente, do nosso dia a dia, e vai nos trazer alegria, conforto e mostrar que Ele é o Senhor, provedor da nossa vida. Mas em outras vezes, o Senhor vai vir e vai agir conosco sem dar muita explicação. Vai bagunçar a nossa vida sem dar explicação. E o mesmo Deus que eu honro, que eu adoro, que eu me submeto, o Deus que faz o milagre, que provê, é o mesmo Deus que pode bagunçar a minha vida. Se Ele tem poder para suprir, Ele tem poder para bagunçar a minha vida, se for o caso. Muitas vezes Deus não vai te pedir algumas coisas e não vai te dar explicação. Por exemplo, lá no Éden, quando o Senhor falou para que eles não comessem da árvore da vida, Ele não explicou por quê. Ele falou a consequência, se vocês comerem, você vai morrer. Mas Ele não explicou por que eles iriam morrer. Será que aquela árvore tinha algum tipo de veneno? Será que aquela árvore podia dar algum desarranjo neles? Deus não explicou. Ele simplesmente falou, não coma.
E muitas vezes, Deus vai nos propor coisas e não vai nos explicar o porquê daquilo. Mas nós temos que ter a submissão de entender que o Deus que é capaz de transformar todas as coisas, de prover todas as coisas, tem o direito e a autoridade de falar para a gente não fazer alguma coisa, ou para a gente fazer. Quando Jó, por exemplo, sofreu tudo que ele sofreu, teve uma hora que ele começa a reclamar com Deus, e falar, puxa vida, por que eu estou passando por isso? E aí Deus dá uma resposta para ele, você estava, quando eu criei todas as coisas? Você tem a capacidade de mandar o raio cair em um lugar e não cair em outro? E Jó não tem resposta para nada do que aconteceu com ele. Mas no fim ele fala assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó se conformou com aquilo que ele estava passando, pelo fato de que aquilo trouxe para ele uma experiência mais profunda com Deus. Mesmo Deus não tendo explicado nada do porquê ele passou pelo que passou. A gente que lê a história entende que foi uma tentação de Satanás. Satanás que se levantou contra ele. Mas Jó não ficou sabendo. Mas mesmo assim, ele se alegrou em Deus. Ele teve a sua vida transformada por aquilo que o Senhor fez. Então, gente, a aplicação para a nossa vida é que Deus tem a autoridade de muitas vezes bagunçar a nossa vida, mesmo que a gente não entenda por quê. Sabendo que Ele tem um propósito maior naquilo que está fazendo na nossa vida. Eu me lembro uma época, quando as meninas eram pequenas, a gente tinha uma pessoa que trabalhava em casa, para fazer a limpeza, tudo lá, cuidava delas também. E acontecia algumas vezes da gente chegar em casa no fim do dia, eu e a Paula trabalhávamos, a gente chegar em casa no fim do dia, e a casa está toda mudada, a disposição dos móveis. Ela mudava a disposição da sala. Eu confesso que quando eu vi aquilo, eu falei assim, que coisa, que essa mulher tem autoridade para mexer na minha sala? Quem mandou ela fazer isso? E com o tempo eu falava, puxa vida, ficou bom, não é que ficou legal aqui? Ficou bacana, legal. Se uma pessoa que trabalha para mim, né, às vezes faz algo que vai contra a minha vontade e fica bom, né, como que eu não posso crer que Deus, que sabe todas as coisas, e que cuida de todas as coisas, e que me ama, e que cuida de mim, não tem autoridade, não tem o poder e a sabedoria para transformar a minha casa muitas vezes? Eu tenho que crer que Ele tem o melhor para mim. Quando Jesus vai e vira as mesas, Ele está acabando com alguma coisa que tem roubado. Aquelas pessoas eram ladrões também porque roubavam a nossa, ou a devoção daqueles que iam ofertar para o Senhor. Era muito mais prático eu simplesmente chegar lá e comprar alguma coisa e falar assim, é isso aí, entrega lá para o sacerdote, está tudo certo. Ao invés de eu me preparar, levar a minha oferta, pensar naquilo que estava acontecendo. Muitas vezes a gente se relaciona com Deus dessa forma. A gente pede para algumas pessoas serem os nossos intermediários. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ele falou assim para mim, Neto, vai lá, ora por mim, porque eu sou pecador, eu sou muito pecador, eu estou pisando na bola, se eu for orar, Deus não vai vai responder minha oração, mas você vai na igreja, você é pastor, você cuida das pessoas, Deus vai te ouvir. E eu tive que falar para ele, querido, não é porque eu sou bom, é porque Deus é bom. Você pode se chegar a Deus, você pode pedir para o Senhor, e Ele vai te responder não pelo aquilo que você tem feito de bom, mas porque Deus é bom. Então, muitas vezes a gente acha e contrata pessoas para se colocarem entre nós e Deus. E Jesus chega no templo e vira as mesas daquelas pessoas, impedindo que essas pessoas tomem o lugar da nossa devoção. Muitas vezes a gente se relaciona com Deus dessa forma. A gente paga para alguém, dá o nosso dízimo, ou vem na igreja, ou acha que lendo a Bíblia a gente vai conseguir alguma coisa da parte de Deus. Quando na verdade o que o Senhor quer é o nosso coração, é o nosso relacionamento. Oração fala de relacionamento com Deus. Ao invés de ser uma casa de oração, onde há relacionamento, era simplesmente alguma coisa mecânica. E o Senhor Jesus foi até ali para acabar com isso. Muitas pessoas só gostam de olhar para Jesus como aquele que supre as suas necessidades, que transforma a água em vinho, que quando a coisa aperta ele vem e dá uma solução. Mas quando Jesus chega na nossa vida e vira a mesa e aponta aquilo que está errado, a gente não gosta. Mostra a sua autoridade, mostra a sua santidade, a gente não gosta. A gente fala assim, não, essa religião aí é muito complicada, não gosto muito disso não.
Afinal de contas, nós somos pessoas modernas, né? Vivemos num mundo moderno, onde cada um decide o que é bom para si mesmo. Não, isso não acho que é pecado, não. Afinal de contas, por que isso seria pecado? Simplesmente pelo fato de que Deus falou que é. Se Ele falou que é, é. E por esse fato, Ele tem o direito de virar a mesa da nossa vida, da nossa casa. Então, se nós cremos num Jesus que supre, que transforma água em vinho, nós temos que crer nesse mesmo Jesus que é apontado aqui por João. A gente tem que ler esse capítulo de uma forma completa, inteira. O mesmo Senhor que se manifesta com bondade, transformando aqui, suprindo a nossa necessidade, é aquele que vai se apresentar para a gente na sua santidade, mostrando para nós aquilo que está errado na nossa vida. Ele tem que ter o direito de virar a mesa e de bagunçar a nossa vida, mesmo que Ele não explique, mesmo que Ele não mostre o motivo pelo qual Ele está fazendo isso. A gente tem que entender e saber que Ele tem o melhor para a nossa vida, mesmo que a gente não entenda. E muitas vezes é difícil, né? Quando as coisas estão complicadas, estão acontecendo do jeito que a gente não espera. Muitas vezes a gente se entristece ou se revolta contra Deus, falando: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Afinal de contas, nós estamos aqui no templo, oferecendo sacrifícios para o Senhor. Por que o Senhor não aceita? Por que o Senhor ficou bravo? Tudo que for impedimento na nossa vida, para que o nosso relacionamento com Deus cresça e se aprofunde, Ele vai tirar. Ele vai tirar da nossa vida. E a gente tem que estar preparado para permitir que Ele tire, para que Ele vire as mesas, derrube tudo no chão. O nosso coração é como uma mesa, que a gente prepara para que o Senhor coloque aquilo que agrada a Ele. E muitas vezes a gente coloca nessa mesa um monte de coisa que não tem nada a ver, não são necessariamente más. Por exemplo, a minha carreira não é necessariamente má. Eu gastar tempo assistindo televisão não é necessariamente ruim. A minha família não é ruim. São coisas boas. Como aconteceu com essa prática de colocar pessoas vendendo animais no templo. A princípio era bom, era para facilitar, mas isso perdeu o seu sentido. Na nossa vida é a mesma coisa. Quando alguma coisa começa a ocupar demais o lugar de Deus na nossa vida, ele passa a ser um ídolo na nossa vida. E muitas vezes o Senhor vai ter que entrar no nosso coração e virar a mesa, e bagunçar tudo. Chamar a nossa atenção, mostrar que Ele tem autoridade, apontar aquilo que precisa ser transformado na nossa vida. Faz sentido? Jesus tem que deixar de ser simplesmente um convidado, alguém que entra e fica na sala de estar, esperando o cafezinho, né? Assim, que tem toda aquela pompa, aquele cuidado, e tem que ser o dono da casa. Ele tem que ter autoridade para entrar naquele quarto da bagunça. Sabe o quarto da bagunça que você tem na sua casa? Aquele armário todo bagunçado, que você não mostra para ninguém? Que a gente esconde? Quando você chama alguém na sua casa, você coloca o melhor, né? A melhor louça, faz o melhor refeição, limpa tudo, deixa tudo arrumadinho. Mas o quarto da bagunça fica lá trancadinho. Jesus tem que ter autoridade para poder ir no quarto de bagunça, abrir a porta e falar assim: ó, vamos tirar tudo isso daqui? Se tem coisa bagunçada, vamos arrumar. O Senhor tem que ter essa autoridade. É o mesmo Jesus. A gente não pode se relacionar só com o Jesus que transforma água em vinho, gente. A gente tem que permitir que o Senhor vire a mesa da nossa vida. Porque senão a gente vai ficar refém de uma religião. A gente vai ficar refém de alguma coisa que a gente faz pelo nosso braço e que não provoca comunhão com Deus. Não dá para nosso relacionamento com Deus ser baseado em vir à igreja uma vez por semana e dar o dízimo uma vez por mês. A gente tem que sair desse patamar. A gente tem que gastar tempo pensando naquilo que o Senhor fez na nossa vida, porque isso é que transforma a nossa vida. É isso que nos dá paz, nos dá alegria, nos dá motivo para viver, nos dá força para fazer o que temos que fazer. Quando a gente olha para o Senhor e fala: Ele morreu na cruz por mim. Aliás, todo o Evangelho podia ser resumido nessa frase: o Senhor pagou o preço do meu pecado, Ele morreu no meu lugar. É isso. O que eu preciso fazer? Mais? Nada. Jesus na cruz, quando deu o último suspiro, Ele falou: está consumado. Tudo o que precisaria ser feito, Ele fez. Eu não preciso fazer mais nada. Aí você pode falar assim: mas aí é muito fácil. Aí eu vou ver do jeito que eu quero. Não é assim.
Porque quando eu gasto tempo meditando naquilo que o Senhor fez por mim, eu sou levado a agir com amor para com Ele. Como eu falei, acho que na semana passada, eu não sou salvo porque eu me santifico porque eu fui salvo. A santificação não é aquilo que me leva à salvação. A salvação é que me leva a me santificar todos os dias. Porque o Senhor pagou o preço. Eu retribuo a Ele com o meu amor, com a minha gratidão. Olhando para aquilo que Ele fez por nós. Então, hoje, eu queria te chamar a olhar para Jesus. O mesmo Jesus que transformou água em vinho é aquele que vira a mesa. Aquele que supre as suas necessidades mais mínimas, mais simples, é o mesmo que vira a mesa e bagunça a sua casa, com o propósito de te trazer mais para perto para Ele, apontar para um relacionamento de oração, de intimidade com Ele. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Senhor, nós queremos dizer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que em Jesus nós temos aquele que transforma a nossa vida, que não só nos supre, mas também aponta aquilo que precisamos ser transformados, mudados. E nós queremos te dar, Senhor, hoje, toda a autoridade, para o Senhor virar a mesa do nosso coração, tirar de cima dessa mesa tudo aquilo que impede o nosso relacionamento mais profundo com o Senhor, um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Não queremos, Senhor, vir aqui mecanicamente, simplesmente oferecendo alguma coisa ao Senhor, comprando alguma coisa do Senhor, e não ter o nosso coração quebrantado diante do Senhor. Nós queremos, como nós cantamos hoje, derramar o nosso coração, fruto daquilo que o Senhor fez na nossa vida, e tem feito na nossa vida todos os dias. Não permita, Senhor, que a gente se aproxime do Senhor com uma religião falsa, fraca, que só toca a periferia da nossa vida, o exterior da nossa vida. Queremos, Senhor, entender aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. E, Pai, não permita que essa verdade saia da nossa mente. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a nos lembrarmos em todo o tempo aquilo que o Senhor fez por nós, e que é por isso que podemos ter acesso à Tua presença. O Senhor sabe, Deus, aquilo que precisa ser transformado em nós. E talvez muitos de nós saibamos também, mas não temos coragem de mudar. Não temos coragem de permitir que o Senhor se levante com a autoridade que o Senhor tem e vire a mesa do nosso coração. Mas nessa manhã, Pai, gratos pela Tua palavra, pela revelação da Tua palavra, nós queremos nos apresentar diante do Senhor e pedir que o Senhor faça isso mesmo. Não deixa nada no lugar, Senhor, nada que estiver atrapalhando a nossa comunhão. Nada que impeça o Senhor de se mostrar como o Senhor da nossa vida. O Senhor não era simplesmente o dono do templo, o Senhor era o próprio templo. O Senhor nos fez também templos do Senhor, templos do Teu Espírito. O Teu Espírito habita em nós. Por isso, se há alguma coisa que precisa ser limpo dentro de nós, nós pedimos que o Teu Espírito Santo faça aquilo que Jesus fez. Tire de nós, expulse de dentro da nossa vida tudo aquilo que tem roubado a nossa comunhão com o Senhor. Vire as mesas, Senhor, e coloque no chão tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão. Queremos enxergar o Senhor, Pai, queremos olhar para o Senhor. Queremos pedir que o Senhor se manifeste no nosso meio com poder. Não queremos viver uma vida normal, Deus, queremos viver uma vida cheia de poder, de manifestações sobrenaturais do Teu poder, da Tua graça na nossa vida. Queremos, Senhor, que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus refletido em nós. Queremos ser aqueles para quem as pessoas olham e veem a graça de Jesus, o poder do Senhor, a esperança, o amor, a transformação de vida que vem de dentro para fora, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Espírito Santo, toca a vida de cada um agora. Que ninguém fique alheio, Senhor, ao toque do Senhor, à Tua palavra hoje. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor faça a diferença na nossa vida hoje, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e cremos no Teu poder, cremos que o Senhor tem autoridade, mesmo que doa, mesmo que nós não gostemos, nós queremos pedir que o Senhor transforme a nossa vida, para que no fim a gente possa dizer como Jó: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, e isso valeu a pena. Obrigado porque nenhum dos Teus planos pode ser frustrado, Senhor.
Nós te agradecemos e louvamos o teu nome, no nome de Jesus, Senhor. Amém.